Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Agora são 6 horas e 10 minutos desta quarta-feira, dia 9 de dezembro, pós-feriado aqui em Cuiabá. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E eu começo agora cumprimentando aqui os meus colegas da bancada. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao Paulo Coelho. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quarta-feira a todos. Bom dia, Paulo Coelho. Bom dia, Lúcio Sorge. E bom dia você, professor, também. Você que nos assiste. Um esplendoroso dia, saudável, protegido por Deus a todos nós. Bom, como o Paulo falou, um esplendoroso dia. Vamos começar aqui, Verônica, registrando aqui os cumprimentos aqui de bom dia aqui no WhatsApp do A Notícia de Frente. Tem aqui o primeiro, ó. Mas primeiro já? aqui, já começando aqui. O povo acorda né? cedo. Uma xícara de café e, é lógico, um celular. Olha aí, olha lá, no celular. Prontinho. É isso? E aí tem uma outra aqui, ó. Tem uma outra aqui. Enchendo a bola de uma pessoa aqui que é a dona do programa aqui, né? Bom dia, Verônica. Você é diretora desse programa? Olha, diretora, coordenadora, Faz supervisora, entendeu? Aqui é o seguinte... Manda prender e manda soltar. Manda prender e manda soltar. Ou tem outra expressão também, né? A Verônica falou, a chuva parou. E aí diz que é o seguinte, está pedindo aqui, é o Ayrton, né? Ele pede para dar um alô lá para o pessoal lá do bairro Residencial São José. E dizendo o seguinte, ó, na audiência todos os dias. Todos os dias. Todos os Que bom. São José, bom dia aí a vocês. Que viu? bom. Bom dia a todos aí. Bom, e a gente começa o programa de hoje. Bom, lá no fim, mais para frente aí, vamos dar detalhes aí do empate, né? Um bom resultado, sem dúvida, né? O melhor era ter ganhado. Poderia né? ser melhor, Né? mas O empate tratando-se de uma vitória... O empate aí do Cuiabá, com o Vitória por 3-3, o Paulo Coelho já tinha alertado, olha, o Vitória é encardido, hein? Falou ontem, exatamente. E é mesmo, um time difícil. Tanto é que empatou. Então foi um bom resultado, né? Um grande jogo, um grande jogo. E aí, antes da gente começar a conversar aqui na bancada, vamos às imagens de Cuiabá nesse início de manhã de quarta-feira. As imagens aí pelas câmeras da CEMOB. Aí é na Miguel Sutil. É isso, Verônica, ali na rotatória do centro de eventos do Pantanal. Do outro lado ali, a gente vê ali as imagens ali do Parque Mãe Bonifácio, né? Paulo Coelho ia fazer caminhada lá, Paulo Coelho? Fazia. Quando tinha macaquinho lá, né? Tinha macaquinho naquela época. Agora eu não sei se está morrendo tudo, o pessoal está envenenando. Teve um problema, inclusive, foi com os macacos lá do Parque Mãe Bonifácio. Foi lá, não foi? Morreram por conta de herpes, né? De herpes, transmissão, né? De herpes humana aos macacos. E fica o alerta, mais uma vez aí, que quando você for passear ou fazer sua caminhada ali no Parque Bonifácio, ou qualquer outro, né? Porque aqui no Monsanto Cabula também tem. Aí, evitar esse contato com os animais. Mais uma imagem agora ali, aquele viaduto ali próximo à rodoviária de Cuiabá, e aí a câmera filmando por cima aí, as imagens também da Avenida Miguel Sutil, próximo aqui daquele acesso, né? Aqui para a TV Vila Real, o Grupo Gazeta de Comunicação. Aí me parece que é a Avenida do CPA, é isso? Isso. Avenida do CPA, neste início de manhã de quarta-feira. Eu começo aqui a nossa conversa, se a gente já passou aí pelas imagens da cidade, dando destaque aqui para uma declaração da deputada Janaína Riva, do MDB. É um bate-boca dela, é o seguinte, tem um bate-boca lá do Mauro Mendes com Emanuel Pinheiro, não é isso? Aí o seguinte, aí estão querendo apaziguar as coisas, né? Mas aí, para apagar o incêndio, eles estão usando gasolina, não é isso? Me parece que é isso. Também conhecida como filho do prefeito. Sim, o Janaína, filho de José Riva, não é isso? E Emanuelzinho, filho do Emanuel Pinheiro. Aí, a notícia aqui é a seguinte, né? Emanuelzinho está magoado com a surra que levou do MDB. E aí a reportagem aqui coloca que
a deputada que é vice-presidente do MDB, está rebatendo crítica do parlamentar federal, crítica que o Emanuelzinho fez aí para a sigla. Emanuelzinho afirmou que no MDB uns ficaram neutros e outros contra a candidatura do pai dele, o prefeito Emanuel Pinheiro, que conseguiu se reeleger. Conforme Janaína, Emanuelzinho não tem legitimidade para falar do MDB, uma vez que é filiado a outra sigla. E aí abre aspas para a declaração da deputada Janaína Riva. O deputado mostra-se magoado com a surra política que levou do MDB de Várzea Grande, onde obteve praticamente a mesma quantidade de votos para prefeito do que recebeu como deputado federal. 3.000 votos de diferença apenas. Saindo do pleito, menor politicamente, escreveu a deputada estadual Janaína Riva, numa nota que ela distribuiu à imprensa, né? E aí, a reportagem aqui lembra que lá em Várzea Grande, na eleição, o Emanuelzinho terminou em terceiro lugar com 12,78% dos votos. Lá na cidade, o prefeito eleito foi Calil Baracate, do MDB, que teve 46,12%. E lembrando que lá em Várzea Grande, Calil Baracate teve o apoio da Janaína Riva, teve o apoio do Carlos Bezerra, pessoas, né, personagens, né, personalidades que estão sendo criticadas não só por Emanuelzinho, mas por pessoas importantes do entorno do prefeito Emanuel Pinheiro. Tanto é que Carlos Bezerra convidou, você utilizou isso como destaque aqui, me parece que ontem, não foi? Uhum. Carlos Bezerra convidou o prefeito Emanuel Pinheiro para ir lá numa visita ao governador Luiz no Palácio Paiaguás, e o prefeito se recusou, dizendo que tinha sido aconselhado pelos seus aliados a não comparecer a essa reunião, que vai se reunir com o governador, mas que não vai, essa reunião não pode acontecer organizada por essas pessoas. Essas pessoas que eu digo, entre elas, Janaína Riva e Carlos Bezerra. É aquela coisa, quem fala o que quer, ouve o que não quer. O Emanuelzinho não está em condições de dar esse tipo de pitaco. A Janaína não deixa de ter razão, porque ela é do MDB, e o Emanuelzinho, que ficou em terceiro lugar em Várzea Grande, uma segunda maior cidade de Mato Grosso, ficou em terceiro lugar e pertence ao PTB, e vem falar de uma situação que, na minha avaliação, como eu disse ontem, não tem nada a ver, porque a reunião, o MDB tem sim que participar de uma forma ampla nas discussões estaduais, porque a eleição já acabou. Estaduais por quê? Porque, pegando como referência aí a reunião que o governador teve com alguns do MDB. Não haveria nada que impedir. Porque não me apoiou, porque apoiou, não apoiou. Esse tipo de conselho, o Emanuelzinho está chegando agora na política, mas é filho de um político tradicional, de um político tarimbado, né? Devia ter esse tipo de percepção. Acabou, gente. Não tem mais essa picuinha, me apoiou, não apoiou, não apoiou. Tem a reunião, vamos lá participar, não é? E aí acabou dizendo, dando uma de conselheiro, dando uma de pitaco, agora que alguns ficaram neutros, outros ficaram contra, agora vem querer achar um lugar ao sol aqui na gestão do Emanuel Pinheiro, que foi reeleito. Não tem nada a ver, isso aí é um outro critério, um critério secundário. O primário é trabalhar em conjunto, reunir, fazer política, mas a política saudável, não essa de rasteira, onde se pensa só no próprio umbigo, da questão partidária. Agora não é partido, agora, no caso de Cuiabá, é Cuiabá Futebol Clube, é Cuiabá no coração e tocar adiante. Não essa questão de ficar aí com picuinha política, isso não vai levar a lugar nenhum. É bem isso, eu concordo com o Paulo Coelho. Faltou, sobretudo, maturidade política do deputado Emanuelzinho, né? A imaturidade comum aos jovens, geralmente, né? Ela realmente atrapalha todo um processo político, atrapalha inclusive a questão de construção de credibilidade por parte de um gestor público, né? Emanuelzinho, se ele tivesse um pouquinho mais de maturidade política, nem candidato em Várzea Grande, acho que sairia. Sairia por questões de conveniências políticas ou até mesmo por estratégia política de um determinado grupo político para que pudesse enfraquecer
outros candidatos, né? Tanto é que se não saísse candidato, nós teríamos aí mais 14 mil votos na mesa, no jogo, lá em Várzea Grande, e provavelmente o próprio Flávio Frical poderia se eleger, né, lá em Várzea Grande como prefeito de Cuiabá, tanto é que o Calil ganhou a eleição de forma muito apertada. Não tem necessidade nenhuma, nem todas as opiniões podem ser desveladas. Você pode ter uma opinião, mas determinadas opiniões não são bem-vindas quando desveladas como forma de objeto político, ou seja, de uma relação política, né? Eu acho que ele precipitou e sem necessidade alguma e, de certa forma, houve uma reação correta por parte da Janaína Riva, considerando que ela está num partido contrário ao partido do PTB. Esse tipo de opinião cabe ao partido do Emanuelzinho, mas não necessariamente ao partido do MDB, que não tem absolutamente nada a ver com o candidato. E colocando um pouquinho mais de pimenta nessa discussão, o Wendel, do bairro Lixeira, que é um telespectador assíduo aqui do Notícia de Frente, ele coloca o seguinte: bom dia, bancada. A Janaína Riva deveria fazer uma imagem e acender uma vela todo dia para o Emanuelzinho. Se não fosse a candidatura dele em Várzea Grande, quem iria tomar uma surra era o MDB, diz o Wendel da Lixeira. Então é o seguinte, aí diante do comentário do Wendel, a pergunta que eu coloco é o seguinte: foi um joguinho combinado, então, entre Jaime Campos e Emanuel Pinheiro, a candidatura de Emanuelzinho lá em Várzea Grande para poder ganhar a eleição do Flávio Frical? Não, eu já ouvi isso, viu, Paulo? Mas pela lógica, não é a primeira Paulo, vez, pela lógica, Paulo, não é a primeira qual a vez que eu ouço lógica? isso. Vamos lá, vamos raciocinar. Qual a lógica de você ter Emanuelzinho como candidato a prefeito em Várzea Grande? Me dê um motivo e uma lógica para isso. Algo que seja racional. Porque, veja bem, não é de lá. Está começando na política agora. Não tem. Uma coisa precisa ser colocada também, dentro aí para contribuir com o seu raciocínio. Emanuelzinho teve muitos votos lá em Várzea Grande. Aí tem um outro lado, né? Olha, e aí? Acho que Emanuelzinho foi colocado como candidato lá porque tinha um receio do prefeito Emanuel Pinheiro que, por causa do escândalo do paletó, ele poderia perder a eleição em Cuiabá. Mas eu não discordo do que você está colocando, não. Olha, eu não consigo enxergar. É como se você colocasse algo estranho dentro de um espaço comum. Veja bem, até bairros no começo da campanha ele confundiu, entendeu? Lá em Várzea Grande, não conhecia a cidade, isso é fato, o discurso não tinha uma consistência prática por conta exatamente dessa falta de maturidade e conhecimento da cidade. E isso é fundamental para que o candidato possa realmente... volto naquela máxima do Kant que diz o seguinte: aquele que não sabe o que procura não identifica o que acha. E é bem isso mesmo, quer dizer, o que é que ele queria com Várzea Grande? A população identificou isso. Agora, como instrumento de manobra, como estratégia política, foi fundamental. Foi fundamental. Se foi construído dessa forma a eleição lá em Várzea Grande, eu não sei e não vou colocar aqui, não serei leviano a esse ponto, né? Mas que houve uma estratégia, né? Que se isso foi construído como estratégia, foi muito bem pensado. Se foi construído como estratégia, foi muito bem pensado, porque foram 14 mil votos que o Emanuelzinho teve lá em Várzea Grande, que fizeram definitivamente a diferença. Se você não tem Emanuelzinho como candidato lá, as chances do Flávio Frical seriam infinitamente maiores do que a que ele teve lá. Então quem tirou o voto de Flávio Frical foi necessariamente Emanuelzinho. Isso é fato. Não, é fato e é uma leitura científica política. Agora, eu discordo, ou pelo menos aquela frase de sabe de nada inocente, não me cabe, não cabe a mim. Agora, vou ter uma opinião diferente da sua, professor, que é a seguinte: ele foi colocado ali como um possível azarão no quadro político de Várzea Grande. Eu acho que foi mais ambição. Pai ganha em Cuiabá, o filho novo, né, com aquela jovialidade, entra ali como uma terceira via em Várzea Grande, com um risco de ganhar. Eu falo risco porque tratava-se de uma candidatura que tinha o apoio da atual gestão, que está aí bem aprovada, já vinha bem aprovada, inclusive. Então, eu não desconsidero essa tese, né, de que entrou ali estrategicamente para evitar uma derrota do Calil, mas a minha avaliação primária, a primeira, é que ele entrou realmente com um complexo de grandeza. Vou entrar nessa bagaça, vou ganhar, e porque eu tenho, embora não saiba nome de bairro, mas estava lá com aquele discurso fácil e tudo mais,
deu com os burros na água. A minha avaliação é essa, que tinha, tanto é que se indispôs com os campos, no começo, Sim. os campos, até hoje, o Júlio sempre critica, o Jaime também critica, que foi, ninguém perdoa, né? O MDB mesmo não perdoa. Eu não sei, viu, O Paulo? Vou próprio dizer pra você, Carlos eu não sei. Eu não tenho Com mais toda visto esse bate-boca eu entre não sei. Jaime, Júlio, Não, eles- com eles Emanuel se e Emanuelzinho. entendem. Não, não Eu tem acho porque o acabou a seguinte, eleição. Eu Acabou a Acabou a eleição, eleição. eles estão juntos, tudo Eu, acabou. eu eleição. acredito que naquele momento ali é o seguinte, eles estavam jogando para a plateia. A candidatura de Emanuelzinho contrariou quem? Ao Carlos Bezerra. Aí sim, sim eu concordo. Também. contrario, Não, é. é isso E também. aí o seguinte, só para contribuir, não estou encerrando a discussão. Aí tem o Mauro do Várzea Grande, aqui de Várzea Grande, que ele diz o seguinte: bom dia, bancada. O Wendel foi o que mandou a mensagem inicialmente, né? Falando do jogo combinado. O Wendel é o substituto da mãe de Ná. Bom, mas não é só o Wendel, não. Tem aqui, ó, olha aqui, o Isaac. O Isaac, que é do Pedro 90, diz o seguinte: acho que a Janaína Riva está equivocada no assunto. Ela não sabe que foi uma jogada de mestre de Jaime Campos? A ida de Emanuelzinho para Várzea Grande foi para enfraquecer o adversário de Jaime. Se ele não fosse concorrer lá em Várzea Grande, Baracate tinha perdido para o adversário. Eu não duvido isso. Flávio Eu tenho Freire. uma Não, vontade faz de entender sentido um essa outro lógica. caminho, Agora, eu continuo achando que foi... Quando eu falo que se indispôs com os Foi campos... vaidade. Por questão de complexo de grandeza. Quando eu falo que se indispôs com os campos, porque o próprio Emanuel Pai, no começo do processo de costura de candidatura, lá em Várzea Grande, fazia questão, brigou até o último tempo para que os campos apoiassem a candidatura, quando não tinha definição do Calil como candidato do grupo, era aposta, o Emanuel Pai queria muito, fazia muita questão, batia na tecla que tivesse o apoio, o Emanuelzinho tivesse apoio dos campos, o que não aconteceu, não é? E aí virou no que virou. Aí mesmo assim, fizeram-se não sei se foi pesquisa, fizeram uma análise lá. Não, filho, vai lá, você tem chance. Você é novo, pungente, tem essa energia toda aí, chega lá, aquela política tradicional, você chega lá, vai ser a terceira via, Eu com só uma acho grande que- possibilidade de ser o vitorioso. Paulo, na posição do Emanuelzinho, né, desde a sua eleição como deputado federal, que é algo que foi construído pelo pai dele, né, porque saiu do nada, né? Então teve todas as condições financeiras para se eleger deputado federal, todas as articulações políticas foram feitas pelo pai para se eleger deputado federal, né? Então, é deputado federal, tem algumas ações consistentes enquanto deputado federal, sem dúvida alguma, atuação até relativamente boa no Congresso Nacional, né? Mas faltou maturidade e personalidade. Quem perdeu com tudo isso foi o próprio Emanuelzinho. É isso que eu estou deixando bem claro. Ele perdeu em ser candidato em Várzea Grande, porque ele poderia, de certa forma, estar trilhando por um outro caminho, muito mais eficaz e muito mais, criando muito mais credibilidade ao seu mandato de deputado federal, do que necessariamente sair candidato. E não numa criou via- musculatura, não criou, Nada, não só criou perdeu. recalque, que nem a Janaína disse, saiu menor do que entrou. Só perdeu. Quer dizer, para a próxima eleição, por exemplo, eu fui... Perdeu por quê? Por vaidade de pai? Perdeu por quê? Por conveniência política de um grupo político? Você está entendendo? Quer dizer, ele ficou ali como um marionete nessa Não, se história ele toda. fez isso, já prova... Desnecessariamente. Não, se ele fez isso, já foi imaturo. Imaturo. Não é? Porque ele entrou num jogo... Se tiver sentido essa tese aí de que foi uma jogada dos campos, imaturidade do Emanuelzinho, ainda tivesse um preço para isso. Né? Agora, se foi por megalomania, achar que podia fazer acontecer lá, não tinha e não tem identificação com Várzea Grande. Mas eu morei Mas lá... aí quando eu acho vim- que não dá para falar em imaturidade do Emanuelzinho. Né? Não dá para falar. Porque é o seguinte, alguém desconhece, ou alguém pode desconhecer, de que a candidatura de Emanuelzinho lá em Várzea Grande, ela foi apoiada e estimulada por Emanuel Pinheiro? Alguém desconhece isso? Não, porque Não. publicamente é o seguinte, o prefeito Emanuel Pinheiro falava, olha, não tem nada a ver com isso, meu filho é meu filho, né? Ele decide a vida política dele, mas nós sabemos que as coisas não funcionam Mas que pai assim. é esse que põe o pai? As coisas não funcionam Não, mas peraí, assim. mas a pergunta não tem fundamento, Lúcio.
qual a relação da imaturidade do Emanuelzinho com o apoio do pai? Não. Não estou entendendo. Não, tem, só um minutinho, então preste mais atenção para você entender. Estou dizendo o seguinte, que quando o Paulo Coelho fala de imaturidade do Emanuelzinho, não pode se colocar isso, se debitar isso na conta dele, porque quem definiu a candidatura dele lá em Várzea Grande foi o pai, Entendi. Emanuel Pinheiro. Agora eu entendi. Não, mas foi Agora isso, eu entendi. Foi isso que eu disse. Entendi. Entendeu? Foi isso que eu disse. Mas que mesmo assim, aí que está o negócio, não é? Você tem ou não tem personalidade, né? Não está colocado aí, estão falando aí, essa briga do Emanuel Pinheiro com o governador, o Emanuelzinho é um grande articulador, ele que pode promover e levar lá o cachimbo da paz para os dois chefes do executivo, estadual e municipal. Se tem maturidade, se tem essa expertise de diálogo, de tudo, ele não teria personalidade também para dizer, pai, você está me jogando lá em Isso, você está me jogando boa numa observação. fogueira, não é? Exatamente isso. Então ele tem que ter esse tipo de Exatamente discernimento. isso. Foi Não levado. tem. Foi Tá levado. entendendo? Eu acho que a imaturidade está exatamente nisso. É. Né? Você está entendendo? Quer dizer, né? O pai quer, mas ele falou, poderia muito bem falar, não, mas aqui você vai me levar num Aí caminho. fala, mas tem um preço, levou o quê? É. Eu não imagino ele levando outra Enfim. vantagem que não a política. E não levou vantagem política, levou prejuízo, porque em termos de recal, ele não sai mais forte, sai apagadinho. Sai menor. Sai apagadinho e aí vai brigar com o Janaína, vai brigar com o pessoal do MDB. o que a Janaína disse foi isso, né? O que a deputada Janaína falou, olha, Emanuelzinho saiu bem menor politicamente do que ele entrou. Não. E aí, há uma opinião aqui de um outro telespectador, ou telespectadora, porque não se identificou, que vai em uma outra vertente. Olha lá. Bom dia. Eu só acho o seguinte, que a família Campos está ainda no poder. Perfeito. Porque a família Campos apoiou o prefeito vencedor. Várzea Grande não vai mudar dessa vez. O povo de Várzea Grande tem que acordar. Parar de vender seus votos é a opinião do telespectador aqui. Né? Mas pelo jeito não precisa mudar muito, né? Porque uma aceitação de 80% do Lucimar lá em Várzea Grande, né? É sinal sem água na torneira em grande parte da cidade. Né? Aí o seguinte, aí arrumaram o discurso de uma ETA, né? De uma estação de tratamento de água no Cristo Rei, que não saiu coisíssima nenhuma. Não saiu. Não é que lançaram a licitação. Está pronta a ETA? Está pronta a ETA? Né? Porque é o seguinte, quando se fala da falta d'água em Várzea Grande aqui nesse programa, já vem a turma reclamando. Espera aí, falta ou não falta água em Várzea Grande? Falta e falta muito. Esse problema é o seguinte, se arrasta há muitos e muitos anos e nunca é resolvido. Nunca é resolvido e nós temos que bater sim nessa tecla da falta d'água em Várzea Grande, porque é o seguinte, porque não podem ficar mandando os moradores que não têm água na torneira a tomar algum outro tipo de providência. Não pode mandar o morador da cidade ir comprar caixa d'água. O que é isso? O que é isso? Mas aí vem o discurso do outro lado. Não, mas apesar disso... fazer poço artesiano. A família Campos ganhou a eleição. Ganhou. Mas aí, não vai resolver o problema de água? Vai, não vai? Tem que resolver. Eu não cobrei isso aí. Eu não comecei a bater duro enquanto jornalista, né? Nessa tese ainda de que a questão prometeu e não cumpriu. Porque essa questão lá do Cristo Rei propriamente, da ETA de lá, foi lançada a obra, não é? E a promessa, pelo menos do candidato, que agora virou prefeito, é que isso que eu falo é o problema da água ali em Várzea Grande, do fornecimento, seja resolvido até o final de março. Porque aí foi lançado, aí tem período de obra, período de construção, de instalação e tudo mais, até, vamos colocar o primeiro semestre, né? Porque aí não tem mais desculpa, não seria necessário mais nada, só essa ETA lá do Cristo Rei, somada às outras que já existem, resolveria. Então é o prazo que eu estou considerando aí para ser resolvido. Tem opiniões diferentes. O vereador Fábio Tardim, ele atualmente é presidente da Câmara. Presidente. Ele disse o seguinte, que olha, a ETA lá em Várzea Grande vai ajudar, mas não vai resolver o problema. Ele advoga o seguinte, ele advoga que o DAI, né, o Departamento de Água e Esgoto lá da cidade, que é alvo de inúmeras, dezenas, centenas, milhares de reclamações. A opinião do presidente da Câmara, Flávio Tardim, que foi reeleito e é do Democrata, não é isso? É de que o DAI deveria ser privatizado.
O Calil... E aí o seguinte, aí a outra informação é o seguinte, de que o DAI, ele é muito bom para fazer politicagem. Cabide de emprego. Cabide de emprego. Por isso que resistem em privatizar. Será que é por isso? Será que é por isso? O Calil já descartou essa possibilidade de privatização do DAI, sentado nesta cadeira aí, mas também, ao mesmo tempo, apresentou a solução para a questão da falta de água lá em Várzea Grande, né? Ele tem a solução, vamos ver se ele vai conseguir, porque o discurso é uma coisa, ganhar consistência prática, o discurso é outra completamente diferente. Vamos aguardar e vamos dar o prazo que ele precisa para poder concretizar esse seu projeto. E nega também, o Calil negou, enquanto candidato, sentado aqui nessa cadeira, como você disse, que tem ali, como teve um dos candidatos, afirmando mais de 1.200 servidores lotados no DAI. Ele disse que não passa de 200, é um número que ele que ele afirmou ter no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Não há, então, o chamado cabide de emprego, segundo Calil Baracate. E aí a opinião aqui do telespectador, até referindo-se aí a uma fala do professor Haroldo Arruda, e o telespectador diz o seguinte: pura verdade, Haroldo, o povo reclama, mas não sorta os campos. Exatamente. Aí ele diz aqui que, eu sou aqui de Várzea Grande, então essa é a discussão. Mas aí, eu acreditava até que o Calil, sendo candidato do Lucimar, teria uma votação até mais expressiva do que teve. Devido à aprovação da Lucimar. Gente, 80% de aprovação, uma população que tem uma gestão que tem 80% de aprovação, é uma gestão em que o povo adorou a aprovação, quer dizer, Sim. Adorou a gestão da Lucimar Sacre de Campos, né? O que não foi ruim, sem dúvida alguma não foi ruim. O que atrapalhou o processo todo eleitoral lá em Várzea Grande, para que Calil Baracate pudesse ter uma votação mais expressiva, foi o problema da água, que foi muito explorado pelos seus opositores durante a campanha, e foi somente esse. Mais nada. Se você pegar os debates, se você pegar as discussões, as entrevistas todos apontavam exatamente esse problema, porque, infelizmente, não foi dada uma solução plausível para isso durante a gestão de Lucimar Sacre de Campos. Tentaram no finalzinho. Agora, se realmente o Calil conseguir resolver isso, aí, meu amigo, aí lá a aprovação vai estar 80%, 90% lá. O grande desafio lá é resolver a questão da água lá. É. E se prometeu, até o final do primeiro semestre, resolver, dando conta de que a estação de tratamento de água do Cristo Rei é o bastante, não precisa de mais nada. Já tem alguns aí já que abastecem o município. Essa do Cristo Rei vem para acalhar, essa vem para resolver em definitivo aí a demanda de água lá do município de Várzea Grande. Eu torço muito para que isso seja. Eu não acredito muito. Eu sou muito meio que nessa do Tardim, embora eu ache que o Tardim esteja fazendo política aí, esteja cutucando. Eu acredito, Paulo, agora, se quiser faz. Não, se quiser faz. Mas que essa ETA vai resolver tudo, não vai. Mas olha, Várzea Grande tem um senador da República, rapaz. Tem um senador da já República. Teve um governador, pois já teve dois governadores, já teve dois senadores. Não é possível que o Jaime não consiga uma articulação em Brasília para conseguir 10, 15, 20 milhões para resolver esse problema da água em Várzea Grande. Você está entendendo? Ô, gente, basta pelo amor de Deus. Basta querer. Pelo amor de Deus. E acho que não fez até hoje porque não quis. Se essa questão financeira é o principal gargalo, não fez porque não quis, porque o Jaime tem condições, como conseguiu agora uns recursos aí, mais de 100 milhões para o estado inteiro, para Várzea Grande conseguir aí 30 milhões de reais para resolver, resolveria. E o problema da água... O negócio é que isso aí, na verdade, é voto. Água é voto. E o problema da água aqui em Cuiabá, por exemplo, ele só começou a se resolver a partir do momento que saiu das mãos do poder público e foi para a iniciativa privada. Mas patinou ali no começo. Não, patinou, sabe por quê? Patinou, sabe por quê? Por incompetência ou outra coisa por parte dos políticos, né? Fizeram lá aquela privatização lá, toque de caixa, entendeu? Dando todos os direitos para a concessionária e quase nenhum para o poder público. Se não tivessem feito aquela lambança, o problema de água teria sido resolvido de uma maneira muito melhor e já estaria 100%. Não está ainda. Mas já está bem melhor. Melhorou e melhorou muito. Agora lá em Várzea Grande é a mesma coisa. Enquanto ficarem lá querendo ficar com o DAI, né? Como existem as denúncias, e olha, lá é um cabidão de emprego gigantesco. Eu concordo com o Fábio Tardim, deve privatizar o DAI. Eu já acho que privatizar o DAI. Privatização é um atestado de incompetência.
Se o município Não, tem mas poder... eles não, já deram atestado. Pois não é. tem água lá em Várzea Grande. Se é um maior poder, atestado que tudo esse bem, é impossível. Tudo bem, mas aí é uma constatação que já está sendo Aí, então feita, você concorda com Não, eu outro. concordo. Eu não estou dizendo que lá que é um posto de competência, não. É. Eu estou dizendo que em toda e qualquer situação, privatização, na minha opinião, é um atestado de competência, porque é o poder público que é o ente que é bem isso responsável mesmo. por aquilo ali. Tem dinheiro que é aprovado no orçamento para fazê-lo. Tem as participações das emendas parlamentares, né? E tem os empréstimos, enfim. E não faz, por quê? Atestado de incompetência. E olha, Atestado de incompetência. E olha aqui, aí. antes da gente chamar os destaques de vocês dois, ler só uma última mensagem aqui para fechar essa conversa aí sobre Várzea Várzea Grande. Grande. Bom dia. O fato é que, infelizmente, as mesmas pessoas que fazem discursos ideológicos em Várzea Grande, não generalizando, entre parênteses, são os mesmos que fazem balcão de negócios do seu voto e até mesmo de votos de outros. Fato é que Várzea Grande deu um salto em muitas áreas, porém, existem problemas pontuais que perduram por anos. Será que é da água? Perfeição ainda não consegui ver enquanto política for política. Com campos e sem campos, há de se reconhecer todo feito. Ninguém desconhece. Os campos fizeram muita coisa lá em Várzea Grande. Mas como eles estão no poder lá há mais de 30 anos, o que não existe também é culpa deles. Só mas lembrando, é Lúcio, preciso, sim, reconhecer que já fizeram coisas importantes Mas lá uma em das... Várzea Grande. Não, só lembrando Né? que são os mesmos políticos, né? Mas é o mesmo povo também, né? É o mesmo povo. E uma é o das povo coisas que legitima, e uma né? das coisas mais importantes que deixaram de fazer é a mais importante de todas: água. Água na torneira. Não tem, acabou. Bom, vamos aos destaques de hoje. Professor Haroldo, o seu. Eu vou nessa correria aí, eu acho interessante. O ministro Eduardo Pazuello teve uma reunião ontem com os governadores e houve até um embate, uma guerra praticamente, entre ele e o governador de São Paulo, João Dória, por conta da vacina Coronavac e Sinovac. O João Dória, ele quer transformar o processo todo num processo político, já ficou claro isso, né? Dizendo que a vacina de São Paulo é a vacina do Brasil. E imediatamente o ministro Eduardo Pazuello já reagiu dizendo o seguinte: não é ministro, a vacina não é de São Paulo, digníssimo governador de São Paulo, João Dória. A vacina é do Butantan, é uma parceria com a Sinovac e Coronavac na produção de alguns milhares de vacinas que possam atender tanto o estado de São Paulo como também todo o Brasil. Meu comentário vai nessa linha, falar um pouquinho sobre a questão dessas vacinas no Brasil, essa correria política e a ciumeira dos governadores no Brasil todo por conta de uma decisão tomada por um governador em São Paulo. É isso. Paulo Coelho, o seu destaque para hoje. Rapaz, eu quero falar sobre... Existe uma correria interna ali na Câmara Municipal de Cuiabá para saber quem será da parte aliada ao prefeito, candidato a presidente da Câmara. Não é? Há pelo menos 4 nomes assim da situação, no novo bloco situacionista, não é? O Juca do Guaraná é um deles. Aí tem o Renivaldo Nascimento, o Adevair Cabral e até Macrian Santos, acredita? Macrian Santos, aquele que teria, segundo a Justiça Eleitoral, fugido aí de um flagrante por conta de transporte irregular de passageiro no dia da eleição, agora no final em 15 de novembro. Então, eu vou discorrer sobre isso, porque afinal de contas, dependendo de quem for comandar ali o Legislativo Municipal de Cuiabá, teremos ali mais do mesmo, uma vez que aquele que ainda está lá comandando a Câmara, não é? Ele simplesmente trocou os pés pelas mãos e acabou, ou inclusive culminando aí com a sua não eleição. E vamos ver, né, Paulo, se detalhar um pouco mais isso no seu destaque, e vamos ver se dessa vez vão conseguir resgatar esta imagem extremamente desgastada daquela casa que carimbaram como sendo a Casa dos Horrores. Agora são 6 horas e 44 minutos, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial aqui do Notícia de Frente e voltamos daqui a pouco.